A pesquisa já mostra o efeito do início oficial da campanha eleitoral sobre aqueles que ainda estão com a opção de voto em aberto. É importante, preste atenção nisso. Nesse segmento, temos um aumento da pontuação de outros candidatos, além de Lula e Bolsonaro. Vamos ver então. No levantamento de julho, a menção a outros candidatos era então de 6%, isso em julho. Agora, no fim de agosto, ela chega a 10%, ou seja, uma elevação de 4%. A gente já vai chamar então o nosso time de análise, Gustavo Uribe, Leandro Rezende, ver quem aparece primeiro aqui. Gustavo Uribe? Opa, Gustavo Uribe. Boa tarde para você, Gustavo Uribe. Seguinte, a gente está vendo aí um aumento do que a gente chamou de terceira via nessa pesquisa. A gente disse que agora essa pesquisa mostrou uma diferença, um efeito diferente em relação ao debate, em relação ao Jornal Nacional, o início da campanha eleitoral. E esse efeito significa votos migraram para os dois, o terceiro e quarto colocados na corrida eleitoral. Correto? Correto. E a gente vê que eles cresceram, oscilaram para cima. No histórico geral, Simone Tebet, que tinha 3, passou para 4, chegou para 5. Passos de tartaruga, mas um crescimento que tem ocorrido. Inicialmente, boa tarde a todos. Boa tarde, Leandro, que vem aqui na sequência. Boa tarde, Lu. E bem-vindo de volta, meu amigo Sidney Rezende. O que nós temos é um cenário que cada vez mais fica distante para Luiz Inácio Lula da Silva, uma vitória em primeiro turno. Possivelmente é uma vitória no segundo turno de Bolsonaro ou Lula, caso os dois passem para o segundo turno. E a questão fica se realmente é o bom desempenho da terceira via que tem feito com que ela cresça nas pesquisas ou a possibilidade da eleição ser definida apenas no segundo turno. Eu conversei com integrantes da campanha do PT e do PL e eles apontam esse dilema. Porque quando você tinha antes a possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva ganhar no primeiro turno, muitas pessoas deixavam de votar na terceira via para votar nesse candidato. Agora, quando você tem um cenário mais distante, muitas dessas pessoas acabam pensando da seguinte maneira: primeiro turno, eu vou votar no candidato que eu gosto. E aí, no segundo turno, eu voto em alguém para derrotar o outro. A Genial Quest, que foi divulgada ontem, na verdade mais cedo a presidencial, apontou que boa parte dos votos, tanto de Ciro Gomes como de Simone Tebet, vão para Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, a maior parcela. Então o que a gente pode ver é que talvez a possibilidade de definição apenas no segundo turno levou esse eleitorado a migrar então para essas candidaturas de terceira via. A questão é que se a gente analisar os estratos de renda e níveis educacionais, a gente vê um crescimento dessas duas candidaturas apenas no topo da pirâmide social. Por exemplo, Ciro Gomes, com aqueles que ganham mais de 5 salários mínimos, passou de 9 para 12. Simone Tebet, entre os mais instruídos com ensino superior, passou de 5 para 7. Ou seja, a terceira via está crescendo, mas ainda numa bolha social. Caso ela queira se colocar um pouco mais forte, é preciso falar com os eleitores menos escolarizados e também aqueles com menor renda. Uribe, obrigado aí pela saudação, né? Você realmente me colocou na condição de amigo, fiquei feliz da vida. Mas com o Leandro é diferente, Leandro é parente, viu? Leandro Rezende com S, eu sou com Z, mas olha, foi um erro de cartório de um ou de outro, porque nós somos da mesma família, então é um pouquinho diferente. Leandro, boa tarde para você também, né? Sem gradação acima nem abaixo, mas 2 pontos percentuais, para cima e para baixo, então estamos ali. Ô Leandro, disse sempre o seguinte, olha, pesquisa é retrato, é momento, a eleição não é agora e tal. Ok, tá bom, tá legal, eu mesmo já disse isso. A outra coisa é tendência, que é isso que o Uribe já está refletindo para mais adiante, né? Quer dizer, é o eleitor já pensando agora para daqui a 30. Mas tem eleitor que não sabe, que não decidiu, que está em dúvida, que não está ligado na tomada ainda, não é? Então, a terceira via está subindo, esse eleitor aqui, que a Luciana já umas 2 ou 3 vezes andou perguntando, que vai decidir. Sidney, boa tarde para você, para a Luciana, para o Uribe, para todo mundo com a gente aqui no Visão. A pesquisa IPESP, ela traz um dado logo na abertura, né, do relatório que me parece interessante para pensar esse começo de campanha na televisão, que é o grau de interesse das pessoas pelas eleições presidenciais, porque é algo que tende a crescer e a pesquisa mostra que mais de 70% da população está demonstrando nesse momento algum interesse na eleição presidencial. Isso é uma boa notícia para quem está precisando de voto.
A má notícia para quem está precisando de voto é de que o grau de certeza em quem diz que vai votar ou em Lula ou em Bolsonaro é muito maior do que quem diz que vai votar em Ciro ou Simone Tebet ou qualquer outro nome da terceira via. Mas não deixa de ser essa pesquisa, ela não deixa de apresentar algumas notícias interessantes para quem está tentando furar essa bolha ali de Lula e Bolsonaro. Por mais que seja uma tarefa difícil, por mais que a história da política brasileira mostre desde 1994 que as eleições tendem a ser polarizadas entre o PT e a candidatura de direita, sempre foi o PSDB até 2018, até o presidente Jair Bolsonaro tomar esses votos, essa tarefa ela é complicada, mas essa é uma eleição também atípica, né? Que coloca aí dois presidentes para se enfrentar. É uma eleição sobre avaliação de mandatos. Na verdade, alguns pesquisadores têm olhado para os números e falado dessa forma. Mas de boa notícia para a terceira via, olhando para os dados da pesquisa estimulada, a série histórica da pesquisa IPESP ela é muito longa, então dá para a gente fazer uma série de recortes. O que eu sugiro aqui para a gente conversar rapidamente é o que pego ali do dia 3 de março, uma pesquisa do IPESP, que é a última que aparece Sérgio Moro como candidato à presidência da República. Naquela altura, você tinha 20% dos candidatos de terceira... Os candidatos dessa chamada terceira via atingiam 20% das intenções de voto. Agora, você tem esses candidatos atingindo 15%, só que sem Sérgio Moro. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Há um fortalecimento de Ciro Gomes e de Simone Tebet agora a essa altura. Isso empolga o MDB, isso empolga também a candidatura do Ciro, que aposta no seguinte: hoje ele esteve aqui no Rio de Janeiro e deu a seguinte declaração, né? A metade, para o Ciro Gomes, ele avalia que metade do eleitorado brasileiro ainda está indeciso sobre quem escolher, e é nisso que ele aposta para tentar incomodar a dupla que está lá polarizando e liderando as pesquisas de intenção de voto.